Olá, participação feminina na agricultura familiar é de 80% e supera a atuação masculina no setor. Corte de verba de 600 milhões para o Ministério de Ciência e Tecnologia desmotivará a categoria. No Dia do Professor, entrevistamos Gorky Mariano, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Eu te convido a continuar aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Um balanço apresentado pela Companhia Nacional de Abastecimento, feito a partir da análise do Programa de Aquisição de Alimentos, apontou que a participação das mulheres na agricultura familiar vem aumentando ao longo dos anos. Em 2019, chegou a 80% em comparação à masculina. A luta das mulheres camponesas para garantir uma maior participação vem também de sua ação conjunta. Veja mais detalhes com Nayata Awani. Nacional. Foi muita luta para nós chegar até aqui, né? Porque mulheres é muito discriminado, né? E o trabalho das mulheres, mas sempre as mulheres lutavam e trabalhavam, faziam suas plantinhas, né? Enquanto os maridos faziam as roças grandes, as mulheres sempre fazem as plantações de miudezas, né? Que são batata doce, mandioca, as raízes, folhas, né? E isso garante mais diversidade na mesa. A agricultora Vanilda Silva destaca o protagonismo das mulheres na luta cotidiana pela soberania e segurança alimentar. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a participação feminina na agricultura familiar é 80% maior em relação aos homens, e são elas as responsáveis pela renda de mais de 45% das famílias do campo, de acordo com o IBGE. Números que deixam evidente que são as mulheres camponesas que estão na linha de frente, se organizando pelo direito ao acesso a uma alimentação saudável, de qualidade e respeitando a cultura alimentar dos povos. Noelle Welter, do Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC, explica que investir e valorizar o trabalho de mulheres camponesas é vital para combater a fome no Brasil. São as mulheres que promovem, com a sua experiência, a soberania alimentar. Dizer também que para isso é fundamental o investimento de recursos públicos para que cada vez mais as mulheres camponesas possam intensificar a produção diversificada de alimentos, mas ao mesmo tempo intensificar as experiências agroecológicas. Além da produção de alimentos, as mulheres do campo também têm protagonizado as constantes denúncias e escrachos contra grandes corporações que têm lucrado durante a pandemia no setor do agronegócio. Bom, e apesar do contexto difícil que a população brasileira vem enfrentando, ainda tem gente que se dispõe a fazer o bem e ajudar quem mais precisa. Tem ação solidária acontecendo em Porto Alegre e em São Paulo. 2 projetos distintos, mas que têm contribuído para o bem-estar de muitas famílias e crianças. Veja mais detalhes com Vanessa Nakassato. Trilhos do Brasil. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um grupo de voluntários se reúne todos os dias para cozinhar e entregar até 200 marmitas a moradores em situação de rua. A Cozinha Solidária da Azenha, coordenada pelo Movimento de Trabalhadores Sem Teto, entregou mais de 3.000 quentinhas em 18 dias. Na quarta-feira, o grupo foi despejado da ocupação onde estava, mas na quinta já conseguiu outro espaço para produzir os alimentos. Nós estamos já instalados, no lugar onde foi cedido por uma vizinha do bairro que se solidarizou com a causa da Cozinha Solidária.
como a gente falou desde o começo e estamos, né, fazendo isso todos os dias, não vamos parar de cozinhar em um só dia, né? A fome bate na porta das pessoas e a gente sabe que elas não podem ficar uma semana sem comer. Em São Paulo, o projeto Educando no Lar tem feito a diferença no cálculo, leitura e escrita de dezenas de crianças de 6 a 14 anos de comunidades carentes da zona sul da capital. São estudantes atendidos pela Associação Assistência Sem Fronteiras, em parceria com a Mentes Notáveis, uma plataforma digital que complementa a educação básica fora das salas de aula. O projeto nasceu em abril deste ano para que estudantes de escolas públicas não saíssem tão prejudicados da pandemia no que diz respeito ao ensino, como explica o presidente da ONG, José Francisco Pereira. O nosso projeto Educando no Lar quer trazer para essas crianças das comunidades carentes uma nova perspectiva de vida, devolver a elas o sonho de uma vida melhor, de uma profissão no futuro. Agravado pela pandemia, desses quase 2 anos fora da escola pública. Hoje, dia 15 de outubro, é dia do professor. A data é criada para celebrar mundialmente a recomendação do Estatuto dos Professores, que define atividades, deveres e direitos da categoria, nos faz refletir também sobre a importância dos professores, da educação, da ciência e tecnologia para a nossa sociedade. O governo atual continua tomando ações que desestruturam e enfraquecem esses setores. O corte de 600 milhões anunciado no dia 7 de outubro e que seriam destinados para a ciência evidencia ainda mais essa condição. No Dia do Professor, recebemos Gork Mariano, docente do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele conversa com Afonso Bezerra e fala sobre o corte de verba e as consequências desse desmonte. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe Gork Mariano. Ele é professor do Departamento de Geologia da UFPE e um dos diretores da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco e vem tratar conosco sobre o apagão da ciência, o corte de quase 90% que o governo federal está operando na área da ciência. Bem-vindo, Gork. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Gork, foi aprovado um projeto encomendado pelo ministro Paulo Guedes ao Congresso que corta 600 milhões de reais da área da ciência e tecnologia. É possível dimensionar o que pode acontecer com as pesquisas e os pesquisadores após este corte? Então, um corte desse faz com que todo esse recurso que estava sendo esperançado pelo pesquisador para financiar a sua pesquisa deixe de existir. Consequentemente, toda a cadeia de pesquisa das universidades públicas, que são as que mais sofrem com isso, perdem com um corte dessa natureza. O Conselho Nacional de Pesquisa, nosso aqui do Brasil, ele estava com edital que foi encerrado agora dia 30 de setembro. O que é esse edital? Nesse edital, o órgão ele separa um recurso, no caso 200 milhões, para atender esse edital. Esse edital é a nível nacional. Então, cerca de 30 mil pesquisadores brasileiros entram nesse edital concorrendo para ter recursos para fazer suas pesquisas. Caso esse corte se efetive, qual é o impacto no funcionamento das universidades públicas? No funcionamento dos projetos de pesquisa. É um impacto gritante, seríssimo. Então, imagina um professor que tem um laboratório, que ele tem a expectativa de uma receita para tocar aquele laboratório, tem um mestrando fazendo um trabalho de pesquisa, um doutorando fazendo um trabalho de pesquisa, que precisa de recursos para comprar material para fazer as análises que ele precisa, para manter o laboratório seguindo. No nosso caso específico da geologia, eu sou geólogo, a gente tem um trabalho de campo, onde a gente precisa ter aluguel de veículo, diárias para trabalho de campo, volta com material coletado, prepara esse material, vai fazer as análises químicas, vai fazer datações geocronológicas, no caso mais específico da área. Então, tudo isso aí envolve recursos financeiros que, quando cortados, você simplesmente elimina toda essa
produção científica da universidade. Esse clima de sucateamento da ciência desanima quem trabalha com pesquisa, provocando o fenômeno de fuga de cérebros. Qual o impacto dessa evasão de estudiosos brasileiros? Evasão de cérebros, isso é muito importante, porque quando você investe na formação de um estudante, você investe desde a graduação. A gente chama as bolsas de iniciação científica. Tem aquelas bolsas de iniciação científica que são da instituição. A Universidade Federal de Pernambuco, ela lança um edital de iniciação científica, esse edital precisa de recursos, esses recursos são do CNPq, aí tu imagina o CNPq sem dinheiro. Essas bolsas não vão existir. Então, isso começa aí, essa formação de recursos humanos. O nosso estudante de pós-graduação é aquele que na graduação já manifestou a vontade de trabalho acadêmico, de trabalho científico, e vai ser aproveitado para um mestrado, um doutorado. Tá? Uma vez ele doutor, ele vai ser apto a ser professor de uma universidade. Então, essa formação de recursos, você quebra essa cadeia. Gork, o que nós, como sociedade, perdemos com esse corte na ciência? A sociedade perde muito, porque a pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de ferramentas que são úteis à sociedade. As vacinas, por exemplo. O Brasil desenvolveu, está com a primeira vacina aí para sair. Por que não fez mais? Né? Porque não teve investimento. Tá? Cuba, que é muito menor do que o Brasil, né? Lançou 2 vacinas, eu acredito. Né? Me perdoe aí se não tem esse dado preciso, mas o Brasil tem institutos, né, que têm condição de desenvolver isso, e sem recurso fica impossível, fica difícil, você não consegue tocar a ciência para frente sem esse investimento que é necessário para a independência do país. A Pedreira Prado Lopes é a favela mais antiga da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sua ocupação começou entre 1900 a 1920 e os primeiros moradores eram operários que trabalhavam na construção da nova capital. Um lugar cheio de histórias. A 4ª edição do Encontro Negro de Contadores de Histórias, em Bondeiro 2021, celebra essas histórias pretas e saberes ancestrais das matriarcas da Pedreira Prado Lopes. Idealizado pelo coletivo Iabás, o evento reúne 15 contadores e contadoras de histórias, a apresentação musical com o grupo Orisamba e uma roda de conversa com as matriarcas moradoras da região, guardiãs de tradições e que farão relatos sobre as vivências na Pedreira. Vamos conferir. Parada Cultural. Quem falou que eu ando só nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. O Encontro Negro de Contadores de Histórias, em Bondeiro 2021, conta com diversas histórias sobre as tradições africanas do continente da África e na diáspora. Histórias de bichos, de gente e de orixás estão entre os temas abordados. 15 contadores de histórias participam do evento, entre eles Elaise de Souza, Eneida Baraúna e Evandro Nunes. Há muitos e muitos anos atrás, num tempo onde os homens e os animais falavam a mesma língua, um chefe de família morava com a sua velha mãe, seu cachorro, seu galo. Olhou bem para o menino e falou: "Pega a bola, fush!" O menino assustou, caiu no chão e de repente foi formando um redemoinho, um redemoinho, um redemoinho, um redemoinho. Além das histórias, uma roda de conversa com as matriarcas e a atração musical de encerramento com o grupo Orisamba completam a programação. Para conferir, basta acessar o canal do Coletivo Iabás no YouTube a partir do dia 16 de outubro. A programação é gratuita e online e fica disponível a partir do dia 16 de outubro, amanhã. O Programa Central do Brasil fica por aqui. Eu aproveito para te lembrar que a pandemia ainda não acabou. Portanto, se vacine e continue seguindo todos os protocolos sanitários para evitar contaminação. Eu agradeço demais a sua companhia e te espero na segunda-feira. Até lá! Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.